Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Hilton Araújo, eu reúno na igreja em Vilhena, Rondônia. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 5 desse livro, A Genuína Autoridade e Submissão, do nosso amado irmão Dong Yulan. O capítulo 5 desse livro, ele vai abordar reinar no mundo vindouro. O livro aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 5, o autor fala assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Reinar no mundo vindouro. Irmãos, hoje a gente está vendo que nem todo homem criado estará, porém, apto para reinar nesse mundo vindouro. É primordial que o homem, antes de tudo, receba a vida de Deus. Para que ele possa reinar no mundo vindouro, ele tem que primeiro receber a vida de Deus. E depois ainda é necessário que essa vida cresça nesse homem. Entretanto, a vida de Deus não consegue crescer se antes não negarmos a nossa vida da alma. E à medida que a vida de Deus cresce em nós, sua autoridade, irmãos, se estabelece no homem, em nós. Quanto mais o homem é submisso, mais a autoridade de Deus pode ser exercida por meio de nós. Irmãos, hoje nós temos que ter a visão de que estamos sendo preparados nesta era para assumir o reino que virá. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos hoje sendo preparados para reinar sobre o mundo que virá. Somente desse modo, irmão, não disputaremos nenhum ganho. Pelo contrário, estaremos dispostos a perder a vida da alma para ela ser salva. Em 1 Pedro 1,9 fala: obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pois que aproveitará, irmãos, o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Irmãos, toda disputa por obra espiritual, território ou poder não tem nem terá sentido algum. Os irmãos estão entendendo? Mesmo que nossa obra conquiste toda a terra, mas percamos nossa alma, não poderemos reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se sempre fazemos prevalecer, irmão, nossa vontade, hoje, como poderemos assumir o governo vindouro, onde se fará somente a vontade de Deus? Irmãos, aleluia, muito rico isso. Hoje nesse universo só tem uma vontade que pode ser feita, irmãos. Essa vontade é a vontade de Deus. Em sua economia, né, em seu plano soberano, seu arranjo soberano administrativo, Deus ele tem um plano. E esse plano nós damos no original grego oikonomia. É aonde Deus quer se dispensar para dentro do homem tripartido regenerado, com sua vida e sua natureza. Ele quer fazer uma troca, ele quer tirar de nós toda a nossa velha vida natural e infundir a vida e a natureza dele para dentro de nós. Para que isso precisa ser feito? Para que a vontade de Deus seja feita. A gente vê aqui no capítulo 1 da carta aos Efésios, que o capítulo inteiro ele fala da bênção do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Capítulo 1, versículo 3. E em seguida a gente vê o dispensado Pai, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível perante ele. Então, se tem uma vontade que precisa ser feita, essa vontade não é minha nem a sua, mas é a vontade de Deus.
Porque Deus, ele tem uma vontade e essa vontade é soberana. Só ele, irmão, nesse universo é a autoridade plena. E só a vontade dele precisa realmente ser executada, ser feita em toda essa terra. Por isso que o Pai nos escolheu nele, né? Aí a gente viu que o Pai, ele nós temos a escolha e a predestinação. Quem é que poderia escolher você e eu antes de nascer? Somente o Pai. Quem é que tem essa vontade? Quem tem esse desejo? Somente Deus. Homem nenhum tem essa vontade, nem esse desejo. E a gente viu também que tem também o que? O dispensar do Filho. O Filho, ele se dispensa de maneira maravilhosa e gloriosa sobre cada um de nós. E nós vemos que no Filho, nós temos aí a redenção e o encabeçamento. E tudo que o Filho queria fazer e fez, foi fazer a vontade do Pai. Em João 5,30, vamos ler lá em João 5,30. Olha o que fala aqui, João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E também no 6,38 ele fala, porque eu desci do céu, olha só, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Que rico é isso, irmãos. Então, o Filho, ele cumpriu o que o Pai planejou. Ele fez aquilo que o Pai determinou para ele. Ele fez a vontade do Pai. Esse é um testemunho maravilhoso, onde o Senhor, ele veio aqui para essa terra para fazer a vontade do Pai. E semelhante a isso também, nós temos o Espírito. No Espírito nós temos o selo e o penhor. O Espírito hoje, ele nos sela, ele assina e garante que nós vamos herdar o reino que há de vir, por meio do seu trabalhar. Então a gente viu que o Pai planejou, o Filho cumpriu o que o Pai planejou e o Espírito hoje está aplicando tudo que o Filho cumpriu e que o Pai planejou. Então, como não se submeter a isso, irmãos? Como não deixar que Deus faça a sua vontade soberana sobre todos nós? Por que eu ainda tenho que lutar contra Deus, tentando infundir e fazer a minha vontade própria? Irmãos, é muito bom hoje já se render e se entregar totalmente ao Senhor e deixar o Senhor fazer a sua vontade plena. Amém? A gente vê também aqui que lá em Gênesis 2,10 tinha um rio que saía lá no Jardim do Éden e se dividia em 4 braços providencialmente. O primeiro rio se chama Pison. Esse rio, ele tem ouro, bidélio e pedra de ônix. Olha aí, o Deus triuno aí, lá de Efésios 1. O Pai, o ouro, o bidélio, o Filho, e a pedra de ônix, o Espírito, né? Se dispensando para atingir o homem. O segundo é o rio Gion, que resgata o homem anímico do viver pela razão, levando os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. O terceiro rio é o Tigre, que salva o homem do mundo pecaminoso. O quarto é o rio Eufrates, que salva o homem da velhice espiritual, da caducidade da letra, da falta de vitalidade no serviço a Deus. E também nós vemos aqui em Ezequiel 47, que saía águas de debaixo do limiar do templo, né? Essas águas saíam de uma maneira a aumentar cada vez mais. A gente viu ali que saiu um homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. O Deus triuno é dispensado ao homem como um rio cujas águas fluem do templo de Deus, irmãos. À medida que o homem desfruta das riquezas de Deus, as águas se tornam mais profundas. Você está entendendo? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Olha aí a vida crescendo. Olha Deus se aumentando em nós. O crescimento da vida divina no homem restringe seus movimentos. A vida de Deus traz consigo sua autoridade. E é pela vida que o reino de Deus se estabelece em nós. Irmão, que maravilhoso. É pela vida que a autoridade de Deus se estabelece em nós. Que rico é isso, irmão. Quanto mais eu deixo Deus crescer em mim, mais eu me torno um com Ele e Ele um comigo. E aí eu vou desaparecendo e Deus vai aparecendo.
O que é importante hoje, irmão, nessa era, não é mais eu fazer a minha vontade, nem você fazer a sua, mas Deus fazer a sua própria vontade. E ainda em Ezequiel, ainda 47, a gente viu que tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Mesmo que esse rio chegue nas águas do Mar Morto, tudo ali tornará a viver. Porque esse rio é cheio de vida. Esse é o fluir de Deus para nós hoje. Deus não está preocupado com o seu certo e o seu errado. Deus está preocupado se você tem a vida dele ou não, se você tem a palavra dele ou não. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, né? E ela se torna algo que vai realmente mudar o nosso ser, né? Aqui fala, quando somos vencidos pelo fluir do rio, irmãos, nós nos tornamos canais para levar vida aos outros. Conforme a vida cresce em mim, quanto mais ela cresce, mais eu estou disponível e disposto a fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Senhor. Ainda em Gênesis 49, quando Jacó proferiu a bênção ao seu filho Judá, ele falou que ele era um jumento amarrado à videira mais excelente. Esse jumento, quanto mais ele comia do fruto da videira, irmãos, houve uma mudança metabólica no seu interior. Aí a gente viu que os dentes dele se tornou branco como leite e os olhos dele cintilantes, brilhavam. Houve uma mudança. Não é mais um jumento rude e bruto. E a gente até vê que esse jumento está passando por esse processo de deixar a sua natureza obstinada, teimosa, para se tornar um leão, para poder reinar com o Senhor no mundo vindouro. Lá em Apocalipse 22, fala assim, ó. 22, 1 e 2. Ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você entendeu aí? Ó? É o rio da água da vida e a árvore da vida. Tudo relacionado a Deus é relacionado à vida. E esse é o objetivo máximo de Deus, criar um grupo de pessoas que o represente hoje nessa terra e que futuramente tomarão posse do reino vindouro e reinarão para todo sempre sobre toda essa terra. Por isso eu e você, amado ouvinte, amado irmão, estamos sendo convidados hoje nessa era para fazer parte desse batalhão de elite, desse grupo triunfal que um dia há de tomar posse no reino vindouro sobre toda essa terra. Por isso vale a pena hoje, irmãos, se negar e deixar Deus fazer a sua vontade em cada um de nós. Ainda peço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se você gostou, compartilhe com seus amigos e que Deus os abençoe. Até a próxima. Jesus é o Senhor.